Ó, quem tá nu tem medo, né? Então, ou seja, quem tá exposto neste exato momento tem medo. Então, você tem a exposição de todo mundo que negociou com o governo Jair Bolsonaro, é claro que tem, e o Assaf gostava de mostrar que era bem relacionado, que fazer. Imagina as conversas que ele fez, imagina, não, deixa comigo, deixa que eu resolvo. O cara meteu o Queiroz numa casinha dele em Atibaia, né? Tipo, muqueou um procurado da polícia em nome do presidente Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, em Atibaia. Foi buscar um relógio lá, pagou do próprio bolso. Gente, imagina a quantidade. Ou seja, esse voluntarismo do Assaf, né, se traduz também em não só no ponto de vista tipo do que ele faz, de muquear um Assaf, de comprar um Rolex de 300 mil. Ele também, através de diálogos, de promessas, né, de falar, não, deixa que eu fale em nome de tal pessoa, deixa que eu fale em nome de tal pessoa. Aí depois, quando o Assaf começa, tipo, aparece no meio, e aí o pessoal começa, ih, né, o que vai falar? Tem 4 telefones, não tem. Aí o Flávio Bolsonaro, que todo mundo falou, né, que fala, não, confio plenamente significa, meu amigo, por favor, hein, olha lá que você vai falar, né, não deixa a gente na mão. Por quê? Porque é o seguinte, a família Bolsonaro, principalmente o presidente da República, tem um comportamento histórico de abandonar aliados no beira da estrada. Tchau, vai deixando a galera. E o pessoal agora é a hora de saber. O Assaf, ele é leal, não tenho dúvida que o Assaf é leal ao Bolsonaro. Mas diante de tanta pressão, ele vai espanar. O Cid, que é o Cid, que é uma pessoa muito mais centrada do que o Assaf, porque o Assaf claramente é uma pessoa que seguia pela imagem, que seguia pelo ego, né? Então, o que acontece? Ele, na verdade, já começa a espanar aqui e ali, dá uns sinais esquisitos, só que é o seguinte, o Cid, que está tá preso até agora, né? Que é uma pessoa mais centrada, etc e tal, o que acontece? Ele já começou a dizer, ele já começou a dar sinais, ó, vai confessar, pode vir a colaborar, amanhã vai que ele resolve dar de bico, né? E começar a contar histórias a respeito do que ele viu, confessando as reuniões sobre golpe de Estado que ele viu ou sobre venda de joias que ele viu, ou que ele participou. Então, o que acontece? Se o próprio Cid, que é o Cid, já está dando, vai dar com as línguas nos dentes, né? Imagina então o Frederico Wassef. Então, se eu fosse a família Bolsonaro, se eu fosse todo mundo que se relacionou com a família Bolsonaro pedindo ajuda, pedindo favor, eu estaria com medo também. Aguirre, quer complementar? Então, Sacoma, eu tenho a comentar que eu tive uma conversa recente com a pessoa do entorno de Jair Bolsonaro, que falou uma coisa curiosa sobre o Assef, que pelos indícios que a Polícia Federal tinha até agora, nas conversas ali com o Cid, ele apagava as mensagens, ele conversava mais por ligação, realmente não parecia estar deixando, ele parecia tentar não deixar rastro. E aí eu perguntei para essa pessoa, mas será que o ACF falava por mensagem? Porque parecia que ele falava mais por telefone, que ele apagava. Aí essa pessoa comentou, olha, uma pessoa que tem 4 celulares, com certeza ela não está tomando cuidado de esconder tudo, porque senão ela não precisava ter 4 celulares. Então, realmente, não se sabe o que vai sair desses 4 celulares, mas coisa boa não deve ser para a família Bolsonaro. Há uma preocupação ali no entorno de que pode haver, sim, diálogos comprometedores envolvendo o advogado Frederico Assef, que tinha um papel muito além da advocacia, como o Sakamoto bem explicou. Não, e colocando, Diego, só para complementar e reforçando o que o Aguirre falou, né? 4 celulares, porque assim, se a pessoa. Tem gente que faz o quê? Usa o celular durante um tempo, quebra, pega o chip, joga no mar, sabe? E entrega para Deus, assim, fala, beleza, vamos de novo, né? Exatamente para nunca deixar marca, e você não consegue, tipo, você tem que ser um gênio do crime para você usar 4 celulares e nunca deixar um batom na cueca. Né? Então tem essa. E vamos lembrar, como o Aguirre bem lembrou, que a proximidade com a família era muito grande, né? Então pode não ter nenhum diálogo com o Bolsonaro, com o Flávio, com o Eduardo, com o Carlos, mas pode ter com outra pessoa que ele achava que era menos importante. Vamos lembrar que Frederico Wassef era chamado pela família Bolsonaro de anjo. Hum. Valeu, E Aguirre. Pode falar. ele já tinha tido o celular, é até legal lembrar, ele tinha tido o celular apreendido em uma operação da Lava Jato do Rio sobre a FEComércio, aquela operação Sistema S, porque eles tinham pego
contratos de Frederico Wassef com a FEComércio, eles suspeitavam que houvesse alguma irregularidade envolvendo a atuação dele na FEComércio, só que na ocasião o caso acabou sendo paralisado pelo ministro Gilmar Mendes e no fim o ministro Gilmar Mendes anulou todas as provas envolvendo os escritórios de advocacia, então isso acabou beneficiando por tabela Frederico Wassef. Talvez houvesse já coisas no celular dele ali comprometedoras que foram perdidas, mas agora, muito dificilmente, o ministro Alexandre de Moraes vai descartar essas provas. Então, é esperar a Polícia Federal analisar e trazer o conteúdo desse material. Ô, Diego, e tem que tomar cuidado também que o Conselho de Ética acaba colocando, sempre você vai ver junto, olha, eu tenho o Zucco, que é do Republicano, a Sâmia, que é do PSOL, né? Ou seja, um partido da esquerda, o Zucco, Republicanos, e é uma pessoa à direita, né? O Ricardo Salles à direita, o André Fernandes também, à direita, o André Bilho Bruni à direita, o Glauber Rocha à esquerda, o Dionísio Marcon à esquerda. Normalmente, você vai pegar o Conselho de Ética, acaba tentando fazer um equilíbrio para se dizer equilibrado, estamos avaliando de um lado, estamos avaliando do outro, como se as supostas agressões, as supostas ofensas de um lado se equiparassem ao outro. Não estou falando que a esquerda não faz ofensas graves que merecem ser julgadas. Faz e merece ser julgado. Só que o que a questão você vai pegar nesses casos que estão aqui colocados não foram caso, né? A deputada Samia Bonfim, por exemplo, foi alvo sistemático na CPI do MST, né, do Ricardo Salles, de todo mundo que estava da base bolsonarista, né? Houve muita violência, houve muita misoginia, né, contra ela. Não dá para você dizer que tipo aquela misoginia, aquela violência levada a cabo por membros, pelo próprio relator Ricardo Salles, equipara-se qualquer crítica que a Samia tenha feito. Então, o que acontece é que há uma tentativa de falso paralelismo nesse processo que é muito ruim para a democracia. Não é a democracia, gente, não é aquele regime que todo mundo, não, bate em Chico, depois bate em Francisco, simplesmente para provar que existe um equilíbrio. Não, o equilíbrio existe, a justiça existe quando a justiça olha para um ato e fala assim, esse ato aqui é grave, nível 3, esse aqui ato aqui não é tão grave, é nível 1. Ou seja, quando a justiça consegue olhar a lei, consegue olhar as regras, consegue olhar normas e falar, você merece tal coisa porque você fez tal coisa, você merece isso ou vai ser inocentado por outra razão. E isso não acontece. Ou seja, como você falou, uma construção de uma pizza. Você protege quem cometeu ofensas, botando junto para ser julgado quem não cometeu ofensas. Lembrando, só para terminar a história, o Diego, o nosso Abílio Brunini, né, o deputado federal, digo nosso porque ele está sempre, né, presente, está lá sempre na CPMI no 8 de janeiro, apesar de não ser membro, está lá criticando, está lá tá sendo transfóbico, está lá causando. E por quê? Porque ele já quer jogar cortina de fumaça, porque ele é bolsonarista, talvez, também. Mas como a gente já falou aqui, porque o senhor Abílio Brunini quer ser prefeito de Cuiabá, a gloriosa capital do Mato Grosso, né? Local de belos restaurantes de peixes, né? De um povo muito acolhedor, mas ele está querendo ser prefeito de Cuiabá. E aí está seguindo o caminho de um outro deputado federal que também era muito histriônico e virou presidente da República falando muita groselha na Câmara dos Deputados. E aí o Abílio Bruni segue os passos de Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o Conselho de Ética, que não deve caçá-lo por conta disso, né? Vai acabar apenas produzindo para ele mais holofote. O Salles também, né, tem utilizado dessa estratégia aí para manter a base aquecida. Ele tinha pretensões de concorrer à Prefeitura de São Paulo, mas já deve ter ficado de fora, né, pelos últimos acontecimentos. Até hoje estava vendo uma entrevista do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, à CNN, falando que o Nunes merece todo o apoio. Exato, a gente até comentei isso num texto ontem, Diego, que tanto a Carla Zambelli, a deputada federal, a segunda mais votada do estado de São Paulo, quanto o Ricardo Salles, que foi o quarto deputado mais votado do estado de São Paulo, estão ficando muito pesados para um Valdemar carregar. Né? Exatamente porque o Valdemar da Costa Neto, ele não tem interesse, ele quer ser oposição, quer ter um partido forte, é o maior partido do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, mas ele não quer, né, todo aquele peso trazido. A Carla Zambelli, réu por estar
ter corrido atrás de um homem nas ruas de São Paulo, armada na véspera de eleição, né? Que também está sendo acusada de ter pago um hacker para atacar o sistema eleitoral brasileiro, né? Para invadir e botar uma ordem de prisão falsa contra Alexandre de Moraes. Ricardo Salles, né? Que caiu como ministro do Meio Ambiente depois que se descobriu que uma investigação apontou que ele estaria relacionado com a liberação e desvio de madeira ilegal do Brasil para os Estados Unidos, né? E agora ele se torna, o processo é aberto, ele se torna réu por conta disso. Então, tudo isso pesa muito para Valdemar da Costa Neto, que acaba se afastando, não à toa, como você mesmo colocou, Diego. O Ricardo Salles tinha pretensões de ser prefeito de São Paulo, como a Abílio Brunin tem pretensões de ser prefeito de Cuiabá, mas o Valdemar e o Bolsonaro, né, levado também pelo Valdemar, acabaram preferindo o apoio ao Ricardo Nunes por uma razão. Se o Salles entra na disputa, do jeito que ele tem uma rejeição na capital paulista, muito por conta dessa questão ambiental, capital paulista é mais progressista do que o interior, vai acabar pavimentando e facilitando a vida para Guilherme Boulos do PSOL, que é o nome mais forte da esquerda e tem o apoio de Lula. Bom, agora a gente vai falar assim sobre a Polícia Federal, que teve que arrombar a porta do apartamento do advogado Frederico Assef para cumprir mandado de busca e apreensão. Você lembra, né? No início agora do mês, suspeita de envolvimento no esquema das joias. Amanhã é um dia de vários depoimentos simultâneos, inclusive de Assef, tem Bolsonaro, tem Michele, tem Mauro Cid, a turma toda que pode estar envolvida aí nesse esquema. Vamos chamar o Aguirre Talento, ele tem apuração, vai trazer pra gente aqui no UOL News. Tudo bom, Aguirre? Boa noite. Conta mais aí sobre o Assef, o que se espera, né, e o que se teme da investigação sobre ele. Boa noite, Diego. Boa noite, Saca. Tudo bem? Tudo certo. Então, eu mostrei uma reportagem publicada hoje que a Polícia Federal teve várias dificuldades para realizar a busca e apreensão contra Frederico Wassef, o advogado da família Bolsonaro, que era conhecido como Anjo, em mensagens ali dos familiares de Queiroz. Primeiro, a gente tinha ficado sabendo que o Wassef não estava na sua residência e os celulares só foram apreendidos dias depois em uma ação camuflada da Polícia Federal em um restaurante em São Paulo, onde Frederico Wassef estava jantando. Agora tivemos informações também que a busca e apreensão na residência de Wassef em São Paulo também foi cercada de problemas. No dia 11 de agosto, quando foi deflagrada aquela operação sobre o esquema de desvio de joias, a equipe da Polícia Federal em São Paulo, destacada para cumprir buscas no apartamento de Wassef, chegou cedo, por volta das 6 da manhã, como é de praxe, ao prédio onde o Wassef mora, e se identificaram na portaria. Primeiro, o porteiro tocou o interfone e ninguém respondeu. Então, os policiais tiveram que entrar até o corredor para tentar acesso ao apartamento. Afinal, eles estavam com a ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes. Chegando lá, tocaram a campainha, bateram na porta e, novamente, ninguém dava uma resposta. Então, eles até desconfiaram que não tinha ninguém no apartamento, mas começaram a ouvir vozes, a ver luzes acesas. Então, tudo isso a Polícia Federal acabou tendo que descrever em um relatório, porque Frederico Wassef é advogado, havia uma equipe da OAB acompanhando as buscas, então a Polícia Federal descreveu para informar o ministro Alexandre de Moraes sobre o cumprimento dessa busca e apreensão e disse que precisou arrombar a porta de serviço do apartamento porque ninguém abria a porta. Então, dentro do apartamento, eles também encontraram documentos sobre uma possível conta no exterior de Frederico Wassef no Wells Fargo Bank. Havia várias correspondências desse banco, que também é um banco onde o tenente-coronel Mauro Cid possui conta, e apreenderam correspondências de origem dos Estados Unidos também para o Wassef, justamente para tentar aprofundar qual foi o papel do advogado da família Bolsonaro nessa coisa de recomprar joias para devolvê-las ao Tribunal de Contas da União e assim tentar enganar as autoridades brasileiras. Então, amanhã todos vão prestar depoimento. Os advogados do Bolsonaro estavam preparando o ex-presidente para esse ato,
mas ainda não sabemos o que ele foi preparado a dizer. Havia a possibilidade até de ficar em silêncio, mas isso ainda não foi batido o martelo pelas últimas conversas que eu tive. É uma posição ruim, Diego, porque o que acontece é que neste exato momento, na verdade, o grande debate era a questão do artigo 142 da Constituição, né? É um artigo que os militares há grupos militares e grupos da extrema-direita e grupos golpistas, né, que ficam usando esse artigo e citando ele para dizer que ele permite que as Forças Armadas sejam uma espécie de poder moderador do Brasil, né? E aí intervenham quando houver algum conflito ou crise entre outros poderes, né? O que acontece é as Forças Armadas precisam ser convocadas pelos poderes em si para alguma questão e nunca para ser usada de um poder contra o outro, né? Mas o pessoal, inclusive os bolsonaristas, defendiam que o Bolsonaro podia convocar as Forças Armadas para se colocar contra o STF, que o nome disso chama golpe de Estado, né? Mas, ou seja, a 142 permitiria isso e há muita gente no Congresso Nacional querendo mudar, muita gente da base do governo querendo mudar o artigo para deixar muito claro. O artigo não permite isso, vamos deixar bem claro. O artigo já não permite isso. Mas já que o pessoal tem uma dificuldade crônica de interpretar texto, então mexa-se no artigo para ficar bem infantil a ponto de todo golpista do Brasil entender. Aí tá lá para os golpistas, para os extremistas de direita, tá bom, tá lá, tá bem claro o que significa esse artigo. Como o governo não quer, porque não quer comprar briga com os militares, tem militares que não querem que mexa e tal. Então vamos tocar esse outro projeto, então, que é o quê? Vamos garantir que quem disputar a eleição vá para a reserva e militares que quiserem fazer parte de ministérios também vão para a reserva. Aí o governo também ouviu, os militares reclamaram, vai votar só a parte num projeto que deve ser aprovado, essa de quem quiser disputar vai para a reserva, e o outro, essa questão de que quem quiser fazer parte de ministério, há uma chance de acabar, na verdade, sendo enterrado, colocado de lado, né? O que é uma bobagem. Se a pessoa quer fazer parte... Os militares, gente, têm um papel importantíssimo na segurança nacional. Eles fazem parte da Constituição, está muito claro, eles são importantes para a guarda das nossas fronteiras. Fronteiras essas que são um queijo suíço. Né? É um queijo suíço a fronteira, né? Então, deviam estar mais preocupados com a fronteira do que com urna eletrônica, né? Só que aí o Bolsonaro, na associação que fez com os militares, sabemos o que aconteceu. Então, o que acontece? Existe uma função para os militares, existem ministérios em que são militares. Né, o Ministério você tem o próprio GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, você tem o comando das Forças Armadas, são militares, né? Então, se a pessoa quer fazer parte de um governo civil, né, da parte civil do governo, então que deixe a sua farda de lado e vá para a reserva. Só que aí o pessoal das Forças Armadas provavelmente querem levar a sua influência militar para dentro do ministério, o que eu acho muito ruim, Diego. O governo Bolsonaro trouxe muitos ministros militares para dentro do governo. Eu acho que isso foi um equívoco, tanto é que a gente viu o tipo de pressão que aconteceu. Tá dizendo que os militares não são competentes? Tem muito militar competente, mas então deixa as Forças Armadas assumir uma posição num governo civil, né? O que aconteceu é que do governo Bolsonaro houve basicamente um loteamento das Forças Armadas que usavam seu peso durante o processo. Né? Ora, eu sou militar. E aí a gente ouviu histórias escabrosas depois desse processo agora de transição, de como os militares não esqueciam que eram militares lá dentro de uma administração civil, botando peso, fazendo pressão e por aí vai. O Pazuello representa bem, né, naquela cena em que ele subiu no caminhão ali de som ao lado de Bolsonaro, né, um evento tipicamente político, né, Sakamoto? Foi ministro também. Exatamente. O general Pazuello, que foi ministro da Saúde, foi um exemplo muito claro. Ministro é um cargo político. Então, o que acontece? Você tinha um ministro que era um general fazendo uma ação política, né, em cima de um caminhão de som, apoiando, fazendo um ato político pró do Bolsonaro, que é proibido pelas Forças Armadas. Mas aí as Forças Armadas passaram um pano. Por quê? Porque tinha essa questão de compadrio com o governo Bolsonaro, e tinha um monte de gente que fazia a mesma coisa. Tinha um monte de militar que ia naqueles atos golpistas do Bolsonaro, aqueles 7 de setembro dos golpistas como de 2021, e aí ia fazer o quê? Né? Tipo, se o próprio Pazuello passar um pano, e passar um pano para os outros, e por aí vai. Né? Não pode, isso não pode. Mas não tem problema. Claro que tem. Porque quem está lá é o quê? É as Forças Armadas. É o que nem o Mauro Cid depondo na CPI de farda.
né? Você está depondo a CPI de farda, quem está no banco da CPI ou quem está no banco dos réus quando alguém vai fardado são as Forças Armadas, não é só aquela pessoa. Aquela farda significa muito, né? Só que parece que os militares não acham isso, acham que a farda é qualquer coisa, né? Então, eles jogam todo o seu respeito no lixo com isso. O que você acha que sai desse julgamento, Sakamoto? Olha, Diego, talvez o julgamento, quer dizer, bem provavelmente vistas novamente serão pedidas, né, no dia de hoje. O julgamento ele não termina. Muito provavelmente também a ministra Rosa Weber, presidente da Corte, que se aposenta no final do mês, vai querer proferir o voto dela. O voto dela, acredito que será a favor, contrário ao marco temporal, a favor dos indígenas, né? A dúvida é Zanin, né? O que Zanin vai fazer? Vai pedir vistas ou vai votar numa solução, uma solução de que buscar uma conciliação, ou o mesmo para o André Mendonça, né? Mas também há quem acredite que os votos do André Mendonça e do Zanin devem ir também para os ruralistas. A questão é a seguinte, Diego, para fazer, na verdade, uma discussão um pouco mais atemporal, porque a gente vai acabar tropeçando nesse assunto muitas vezes, ele não vai se resolver hoje, né? Existe uma questão importante de fundo, que é o seguinte: sistematicamente os indígenas a defesa, o pleito dos indígenas por seus direitos territoriais vem sendo utilizados pela extrema-direita como processo de coesão interna, né? Muito antes de Bolsonaro ser presidente, os seus discursos, né, contra os direitos dos indígenas por suas terras já eram utilizados para agregar seguidores no Mato Grosso do Sul, onde há muitos conflitos rurais com os Guarani e os Kaiowá reivindicando suas terras e morrendo por conta disso. Então, o que acontece é que, para um naco da extrema-direita, não interessa nada que essa história seja resolvida, né? Para eles, quanto pior, melhor, e quanto mais eles puderem fazer disso um cavalo de batalha, melhor ainda. A questão que está de fundo em tudo isso é a questão de vai se pagar, não vai se pagar, como vai se pagar para os não indígenas que estiverem ocupando as terras que pertencem aos indígenas na hora de demarcar. Existe toda uma discussão, porque o ministro Alexandre de Moraes propôs o que se chama de meio termo. Eu não concordo com o termo meio termo, eu acho que ele propôs uma solução para tentar convencer os ruralistas a aceitarem e não criarem mais um cavalo de batalha, que é pagar, né, em caso de boa-fé, mas tem 3 ou 4 situações lá para ser pago. A questão é que tem movimentos indígenas que não discordam que se pague em alguns casos, mas do jeito que é colocado, eu não vou entrar em minúcias aqui, eles acham que é ruim, que pode atrasar, do jeito que está sendo proposto, pode atrasar, porque a indenização viria antes da demarcação, ou se consideraria que aquele título de propriedade, mesmo feito de forma ilegal, porque havia uma terra indígena lá antes, vai ser considerado de forma legal. Existem muitas coisas que estão sendo discutidas e criticadas que, na verdade, atrapalham o processo de demarcação nos territórios indígenas. O que está sendo, ou seja, mesmo as propostas que se colocam como propostas de meio termo, Diego, são propostas que atrapalham bastante a vida da população indígena, que atrapalham os povos indígenas, né? Não, o que está sendo chamado de solução conciliatória é uma solução que também cria um outro problema, um problema que não é tão fácil de resolver, né? E aí, se a gente for retomar no tempo, a gente vai ver que essa questão da remuneração, essa questão do pagamento, né, é um dos debates mais antigos. O próprio governo Lula nunca conseguiu resolver isso lá atrás, também não tentou como deveria. Enfim, o que a gente tem neste momento é indígenas muitas vezes morrendo, né, a bala, porque estão tentando ocupar as terras que pertenciam tradicionalmente a eles. Fazendeiros se dividem, fazendeiros que realmente tinham uma boa fé, compraram o título de terceiros, não sabiam, alguma coisa assim, e outros que de forma sacana vão lá e ocupam, ou para poder pegar a terra, ou para depois conseguir uma indenização do governo, e temos a extrema-direita que usa os ataques a indígenas para tentar gerar coesão no seu discurso. No final das contas, quem sai perdendo de verdade é a população indígena, que é a mais vulnerável, Diego. Trazendo uma atualização, André Mendonça acaba de votar e ele vota contra o marco, aliás, vota a favor do marco temporal. Então, nesse momento, está 2-2. André Mendonça registrando o voto dele a favor. Então, André Mendonça e Nunes Marques votaram...
Para a surpresa de 0 pessoas. Foi o que a gente comentou, né, Diego? Que É, o mais provável é que ele votasse com os ruralistas. exato. Então, André Mendonça e Nunes Marques votaram a favor, contra Fachin e Alexandre de Moraes. Agora é a vez do Cristiano Zanin, né? Agora Cristiano Zanin, que vem sendo criticado pela esquerda por uma série de decisões que, na verdade, o pessoal fala decisões progressistas, mas, na verdade, são decisões que colocam em xeque a defesa dos direitos humanos. Ele foi o único que votou num caso para tentar equiparar a homotransfobia à injúria racial, depois disse que votou por uma questão técnica, porque, pessoalmente, ele concorda com essa equiparação, mas ele foi o único, né? 9-1, e André Mendonça se absteve do caso. Depois teve um outro caso com relação à, à questão dos escritórios, né, ou seja, de um juiz poder julgar casos em que escritórios, que envolvem escritórios de parentes, né, e ele votou também a favor. Depois teve um outro caso de um furto insignificante, uma pessoa que havia sido condenada a 2 anos, duas pessoas, uma delas a 2 anos, por ter roubado um macaco velho de carro, 2 pedaços de plástico e meio litro de óleo diesel, e ele também, por uma questão, citando questões processuais, jurisprudência, também votou a favor, né, como relator, votou a favor da prisão. E agora a gente teve um outro caso também, né, que tivemos outros casos envolvidos, mas o último, inclusive, que envolve questões indígenas, em que a articulação dos povos indígenas do Brasil entrou com uma ação pedindo para o Supremo Tribunal Federal avaliar medidas contra o Mato Grosso do Sul por conta de violência policial a povos indígenas Guarani e Kaiowá. E aí nós tivemos o Zanin votando contra. Né? No final das contas, ele foi um voto vencido. Por quê? Porque os outros 7 ministros votaram a favor. Então, é com esse caldo, Diego, que vem o voto do Zanin. E aí é o seguinte: se o Zanin votar a favor do marco temporal, ele chancela esse posicionamento mais conservador para o qual ele está sendo criticado. Se ele votar contra o marco temporal, vai ser particularmente uma surpresa. Qual